Estamos chegando, pessoal, para mais uma edição do Resumão da Premier League, aquele nosso bate-papo semanal da rodada. E olha que eu estou aqui para trazer muita informação, muito assunto, muito tema legal para a gente conversar. Vamos falar dos principais jogos, vamos falar de muito tema interessante aqui. Se você quer saber de tudo que aconteceu na 20ª rodada, os resultados das partidas, a tabela de classificação e também o que rolou em cada uma das partidas da 20ª rodada. Então, vem aqui comigo, não perca, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos com seus amigos. Então, seja muito bem-vindo, deixe seus comentários aqui na caixinha de comentários do YouTube para a gente resenhar sobre a rodada, numa rodada muito bacana, e a gente vai, nesses próximos 30, 40 minutos, falar de tudo o que aconteceu. Então, aquele programa que você não vai perder nada, você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no final de semana, e é obviamente que isso é um compromisso que eu tenho com você que é fã de Premier League, assim como eu aqui no canal. Então, bora, porque sem mais delongas, depois de você ter dado aquele joinha para mim, o like, a gente vai começar falando de muita coisa legal. Vamos iniciar aqui, pessoal, para a gente debater os resultados da 20ª rodada. Teve jogo encerrado agora há pouco. O Nottingham Forest venceu por 3-0 o Wolverhampton, hein? Em duelos de treinadores aí, Nuno Espírito Santo de um lado, o lado do Vitor Pereira conheceu a sua primeira derrota sob o comando do Wolverhampton, Vitor Pereira, e o Wolverhampton acabou sendo derrotado por 3-0 numa fase sensacional do time do Nottingham Forest, que segue na parte de cima da tabela, hein? No domingão nós tivemos o Fulham empatando com o Ipswich em 2-2, tivemos o Liverpool empatando também 2-2 com o Manchester United. Vamos falar muito desse jogo. E no sabadão nós tivemos o Newcastle vencendo fora de casa o Tottenham por 2-1, o Aston Villa vencendo o Leicester por 2-1 dentro de casa, o Bournemouth batendo o Everton por 1-0, o Crystal Palace e o Chelsea ficando no 1-1, o Manchester City vencendo por 4-1 o West Ham, e o Brentford aplicando 5-0 hein, no Southampton. O Ivan Juric conheceu a sua primeira goleada no comando do time do Southampton. Ele já chegou a 2 rodadas e segue na parte de baixo da tabela. O Southampton praticamente rebaixado, hein? Com apenas 6 pontinhos lá na lanterna. O Brighton empatou com o Arsenal, hein? O Arsenal tropeçou também na rodada e claro que isso também foi um ponto importante ali da rodada, lembrando que nós tivemos muitos jogos no sábado, 2 jogos no domingo e o encerramento da rodada na segunda-feira, pessoal. Vamos já começar a falar aqui, do jogo que acabou de acabar, porque a gente tem que falar bastante desse time aqui, cara. O Nottingham Forest, mais uma vez, castigando o Wolverhampton. O Wolverhampton fez um bom primeiro tempo, teve boas oportunidades. O zagueiro Murilo tirou uma bola em cima da linha na partida, no primeiro tempo. Teve uma intensidade muito interessante. Os Wolves com 13 finalizações ao longo da partida, contra apenas 11 do Nottingham Forest, mas o contra-ataque do Nottingham Forest ele é mortal. E aí o Gibbs White marcou aos 7 minutos, né? Depois dos primeiros 5 minutos de bastante pressão ali do Wolverhampton. Depois o Chris Wood marcou mais um gol no campeonato, o 11º gol dele no campeonato, com uma boa aparição novamente no ataque do time do Forest, o experiente atacante neozelandês, e o Ayowi, que não marcava há um ano quase, ele com muitas lesões, ele marcando esse gol nos acréscimos, no segundo tempo mais administrado do Nottingham Forest. O Wolverhampton não teve tanta intensidade, o Vitor Pereira tentou trazer algumas modificações, mas o Wolves não contou com o Matheus Cunha, que tomou uma suspensão de 3 jogos aí, depois de um quebra-pau que ele acabou ali agredindo um funcionário ali numa derrota recente aí do time do Nottingham, do Wolverhampton, e aí o Matheus Cunha acabou sendo suspenso por 3 jogos. Foi na derrota contra o Ipswich, se eu não me engano, por 2-1, lá no dia 14 de dezembro, e aí isso antes do próprio Vitor Pereira assumir o comando do time, tá? Então, essa situação do Wolverhampton, que apesar da derrota,
com 16 pontos, ainda está fora da zona de rebaixamento, mas já está empatados no mesmo número de pontos que o Ipswich, tá? Só que nos critérios de desempate ali no saldo de gols, o Wolverhampton tem ali menos 14, o Ipswich na zona de rebaixamento 18º está com menos 15 de saldo. Então, nesse fiel da balança do saldo, e também por ter uma vitória a mais, 4-3, né? Acaba tendo ali um pouquinho mais de vantagem para estar ali fora da zona de rebaixamento. Já o Nottingham Forest vivendo um momento sublime, né, no campeonato, né? Vai encarar o Liverpool na próxima rodada às 5 da tarde, né, no dia 14 de janeiro, jogo numa terça-feira, pessoal. E o time do Nottingham Forest vai ser na sexta seguida, tá? É a sexta vitória seguida do Nottingham Forest, terceiro colocado, empatado com o Arsenal com 40 pontos, mas está em terceiro lugar por conta dos critérios de desempate, porque tem um saldo de gol inferior ao Arsenal, 21-10 nesse quesito, então acaba tendo uma situação bastante interessante. O Nottingham Forest que faz uma campanha sensacional. Lembrando que na temporada passada o Nottingham Forest venceu apenas 9 jogos e lutou para não cair até a última rodada do campeonato, hein, pessoal? Então, é um time que está jogando muito bem. O Gibbs White marcando contra a sua ex-equipe, interessante também, mas é um time que vale a pena a gente ficar de olho. Agora vamos falar aqui, ó. Liverpool 2, Manchester United 2. Por que vamos falar desse jogo? Porque foi o grande jogo da rodada. Foi o clássico inglês sobre muita neve, inclusive, hein? Nevou demais ali na madrugada de sábado para domingo na cidade de Liverpool, principalmente no noroeste da Inglaterra, o norte também, a Escócia, nevando demais. Até nevou em Londres nesse final de semana. E mesmo assim houve reuniões e rolou o jogo e o Manchester United foi muito bem, hein? Se comportou muito bem diante da pressão do Liverpool dentro de Anfield, voltou a marcar gol em Anfield, coisa que não acontecia desde 2018, hein? O último cara que marcou gol em um jogo de derby entre Liverpool e Manchester United em Anfield foi Jesse Lingard, que tá jogando lá na Coreia do Sul, hein? Que isso, hein? Olha só o Manchester United, pelo menos mostrando um sinal de alento para a torcida que ficou contente pelo que viu, porque na verdade teve tudo para virar o jogo, se não fosse o Harry Maguire perder uma chance de ouro nos últimos minutos, no último minuto do jogo ali, nos acréscimos ali, com 52 minutos, o Maguire recebeu um belo passe do Zirkzee, livre, acabou isolando a bola, era só empurrar para o fundo do gol ali, tirar do goleiro e o zagueiro acabou dando uma de zagueiro mesmo, porque ele estava ali na posição de um camisa 9, mas acabou isolando e desperdiçando uma chance que seria uma grande virada, né? Que seria o Manchester United voltando a vencer, né? Depois de 3 derrotas seguidas, né? O Manchester United nos últimos 6 jogos ganhou apenas 1 no campeonato inglês, não vive grande momento. O United vai encarar o Southampton na próxima rodada do campeonato inglês no dia 16 de janeiro, num duelo contra o Southampton, que é amplo favorito para vencer. O Southampton só tem 6 pontos, é um saco de pancadas da Premier League, né? Um dos piores times aí da história da Premier League, em termos de aproveitamento, mas o Manchester United com 23 pontos acabou dando um respiro e dando um alento para o seu torcedor, tá? Mas, assim, o jogo foi muito interessante, com poucas oportunidades no primeiro tempo. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre esse jogo. O McAllister teve uma oportunidade no primeiro tempo. Depois teve o Højlund com uma oportunidade também importante. E aí, o segundo tempo foi um jogo mais franco, porque todos os gols foram no segundo tempo, né? O Lisandro Martinez ensinou ao Højlund como se faz gol, recebendo um belo passe do Bruno Fernandes para fazer 1-0. Depois o Gakpo recebeu um belo passe no corredor ali do Mazraoui e faz uma linda finta para cima do De Ligt, e aí faz o gol de empate. Depois o De Ligt mete o bração na bola na área, numa disputa com o Diogo Jota, pênalti, o Salah fez o gol da virada. Mas aí o Garnacho achou o cruzamentozinho ali, ó, aos 35 do segundo tempo, e o Diallo com classe tocando para o fundo do gol. O Diallo, inclusive, está de contrato novo aí com o Manchester United, que deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias. O Diallo vai já ampliar o seu vínculo contratual
com esse elenco do Manchester United e vem se mostrando um dos jovens jogadores promissores aí desse elenco, jovem e, claro, caindo nas graças do Ruben Amorim, porque desde que o Ruben Amorim assumiu, ele vem jogando direto. E já vinha sendo aproveitado quando o Ruud van Nistelrooy era o técnico interino ali depois da demissão do Erik ten Hag. Só que assim, pessoal, quem sai forte nesse jogo aí do resultado em si é o Manchester United, mas o Liverpool com certeza também mantendo-se muito bem lá na ponta da tabela, o quarto empate do Liverpool no campeonato, são 14 vitórias, apenas uma derrota, vai encarar inclusive o Nottingham Forest na próxima rodada, que é o rival que bateu o Liverpool na Premier League. Foi o único time que venceu o Liverpool na Premier League dessa temporada. O jogo vai ser fora de casa, então vai ser interessante, não na terça-feira que vem, não nessa, na próximo jogo, né? E a gente vai trazer aqui as informações para vocês. Mas é um Liverpool que teve o Alexander-Arnold muito apagado, não foi uma exibição individual muito forte do Salah, muito menos do próprio time, o Curtis Jones muito apagado, mas o Van Dijk muito bem, o Gakpo muito bem, o McAllister também fazendo um grande jogo, o Gravenberch sem comentário, jogando demais, né? Esse cara é realmente um achado do Arne Slot nessa temporada, e olha que ele teve na temporada passada com o Liverpool, com o Klopp, e o Klopp sequer olhou com carinho para ele jogar assim de forma regular no time titular, e isso acabou meio que atrapalhando, né, as situações aí do time do Liverpool, mas assim, o Liverpool firme e forte, tem feito um campeonato nota 1000, é um empate, claro, um pouquinho desapontante, mas o Manchester United também fez um grande jogo, tá? Então, para um clássico que todo mundo esperava que o Liverpool poderia vencer de goleada, o Manchester United deu uma boa resposta, um bom retorno ao seu torcedor. E agora é claro que o Manchester United precisa se organizar devagarzinho para poder sair dessa zona incômoda, né? Que está muito próximo ali da zona de rebaixamento, né? Não digo tão próximo da zona de rebaixamento, né? Está 7 pontos da zona de rebaixamento, mas está muito distante ali do Chelsea, por exemplo, está a 13 pontos do Chelsea, que é o quarto colocado com 36 pontos ganhos, né? Então, pode ser que o Manchester United, se organizando aos pouquinhos aí, consiga fazer um segundo turno de recuperação. Tem a Europa League, tem a Copa da Inglaterra também pela frente, um duelo contra o Arsenal no final de semana, já na terceira rodada, já um mata-mata pesado aí, que um dos dois vão perder aí a FA Cup para o restante da temporada, porque é um jogo eliminatório. Lembrando que se houver um empate nesse jogo, teremos um replay na casa do Manchester United, né? Esse jogo é em Londres, então vamos acompanhar aí cenas dos próximos capítulos, mas muito interessante essa resposta que o Manchester United deu. Importante também para o Salah, que se tornou o sétimo artilheiro ali, o sétimo maior artilheiro da história da Premier League com gol de pênalti anotado, empatando com Thierry Henry na sétima colocação com 175 gols. Ele já está a 2 gols de igualar Frank Lampard, hein? O Lampard que tem 177 gols, e só lembrando, pessoal, o Salah também está a 9 gols de igualar o Agüero, né? O Agüero que tem ali o quê? 184 gols, e o Andy Cole tem 187, ou seja, em 12 golzinhos, do jeito que o Salah aí tá jogando tão bem, talvez ele consiga aí, nessa última temporada dele com a camisa do Liverpool, que tudo indica, né? A renovação está cada vez mais difícil, inclusive ele falou e admite que pode ser mesmo a última temporada dele com a camisa do Liverpool, pode ser que o Salah possa despedir da Premier League sendo o quarto maior artilheiro da história da competição e, claro, um dos maiores ou o maior jogador africano da história da Premier League, sem sombra de dúvidas, tá? E a gente vai falar muito sobre o Salah, mas importante que ele marcou também, ele chegou a 18 gols no campeonato, hein? Tá fazendo uma grande aparição, e ele quebrou um recorde do Luis Soares, que em 19 jogos de Premier League, nos primeiros 19 jogos da Premier League, ele superou 31 participações em gol,
e acabou quebrando o recorde do Suárez da temporada 13 e 14, em que ele, nos primeiros 19 jogos de Premier League, teve 17 participações em gol. Ele teve muito mais gols, né? Teve mais que 24 gols, se eu não me engano, e 6 assistências, 23 gols e 7 assistências, um negócio assim, mas importante para o Salah, também quebrando o recorde de Luizito Soares, que marcou época no Liverpool antes de defender o Barcelona e fazer história com o Barça. Jogo importante da rodada também, ó. Aí vamos falar da rodada de sábado e passar um pouquinho do que está acontecendo, no que aconteceu nos jogos de sábado, ó. Southampton e Brentford, 5-0 para o Brentford, o Shade marcando, o Mbeumo marcando 2 vezes, o Lewis Potter e o Issa marcando, inclusive o Issa se tornando o maior artilheiro, igualando o recorde do Ivan Toney, maior artilheiro da Premier League, né? O grande momento aqui do Issa, né? O Mbeumo também tem 35 gols, também está perto de igualar o recorde ali do Ivan Toney, que acabou indo embora para a Arábia no começo dessa temporada, desistiu de ficar no Brentford, e o Brentford faz uma campanha interessante. O Brentford, pessoal, é o 11º colocado com 27 pontos, voltou a vencer depois de 5 jogos tropeçando, e, claro, é importante diante do Southampton, que é o virtual rebaixado, né, pessoal? O Southampton, que vai encarar o Manchester United na próxima rodada, tem 6 pontos, 44 gols sofridos, 12 marcados, apenas uma vitória em 20 rodadas, né? Uma situação praticamente inviável aí do Southampton, que vai... Claro, ainda tem chances matemáticas de safar do rebaixamento, mas é um time que não vem mostrando uma situação bastante animadora para sair da zona de rebaixamento. Legal isso aqui, o Brentford goleando, um time que precisava ser goleado, e, claro, também isso aqui, ó, esse fator aqui é muito legal da gente falar, né? O Issa aqui, ó, fazendo uma campanha sensacional ali, ó, 36 gols em Premier League em 119 jogos, ele tem ainda 9 assistências nesses jogos, ele igualou o Ivan Toney com a marca de 36 gols, e o Bryan Mbeumo, que é o artilheiro do time, né, na Premier League com 13 gols, né, o Issa vem logo atrás com 10, e isso é um ponto interessante, ó. São a dupla de zaga, a dupla de atacantes que vem dando o que falar aqui na Premier League, né? O Issa com 28 anos, e o Mbeumo também tem essa mesma faixa de idade, né? Então, bem interessante aqui o Yoane Issa com 36 gols, igualando o recorde de um atacante tão importante como o Ivan Toney. Outro jogo interessante aqui, o City vencendo o West Ham por 4-1, num placar um pouco mentiroso, porque o West Ham criou bastante, tá? O West Ham finalizou mais que o City no jogo, né? O City teve ali 12 finalizações contra, acho que 19 do West Ham. O West Ham perdeu muitas oportunidades, e quando o Kufal faz o gol contra, que o Savinho participa da jogada e chuta, quem era melhor no jogo era o West Ham, imprimindo ali uma pressão interessante para cima do City em pleno Etihad Stadium, principalmente com o Mohamed Kudus criando oportunidades, e o Savinho com 2 assistências para o Haaland, hein? O Haaland, que voltou a marcar depois de 4 rodadas, conseguiu desencantar ali e também não perder tanto o próprio Salah de vista na tabela ali de artilharia, né? O Salah com 18 gols, o Haaland com 16. O Haaland marcou 2 gols, um no primeiro tempo, depois o outro no comecinho do segundo tempo, e o Phil Foden chegou ao segundo gol dele na Premier League, importante também para o Phil Foden aí marcar gols, e, claro, o Füllkrug, que foi o que descontou ali para o West Ham, com o Julen Lopetegui passando por apuros, tá? Inclusive, o West Ham tá aí meio que já conversando com o Graham Potter, em possibilidade aí de demissão do Julen Lopetegui na próxima rodada. E assim, pessoal, é uma situação bastante complicada do West Ham, porque está na 14ª colocação, 6 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 39 gols sofridos e 24 gols feitos, e vem de duas derrotas bastante indigestas, né? 5-0 para o Liverpool e 4-1 para o Manchester City. Eles haviam vencido o Southampton no jogo anterior, né?
que foi a única vitória nessa margem de 5 jogos, nessa amostra de 5 jogos do West Ham United, pessoal. E claro que isso é uma situação que o West Ham vai ter que tratar, né? O West Ham vai jogar com o Fulham, clássico inglês, no dia 14, às 4h30, e caso de derrota dentro de casa, acabou pro Lopetegui, porque o Graham Potter aqui já está um tempinho já sem trabalhar, né? Depois de ter sido demitido do Chelsea, já tem mais de 2 anos aí sem trabalhar o Graham Potter, e isso acabou fazendo com que o West Ham olhasse com carinho, tá? Para mudança do comando técnico, já que o trabalho do Lopetegui não vem dando frutos, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer aí com o Julen Lopetegui. Agora, outro ponto interessante aqui que a gente vai trazer, que a gente pode falar sobre esse jogo, né? É um City que está voltando a ter um pouco mais de confiança, né? Não é um City brilhante, não é um City que tem encantado, mas precisava vencer esses jogos, né? Principalmente esses últimos jogos. Ele havia empatado com o Everton em 1-1, venceu o Leicester por 2-0 também sem encantar, e venceu o West Ham também sem encantar, mas voltando a ter essa confiança e reencontrando o caminho da vitória, depois de novembro e dezembro bastante indigesto, né? Em que venceu um jogo só de Premier League em 13 jogos, assim, né? Em 13 jogos, uma vitória, que foi uma vitória para cima do Nottingham Forest e só. O City chegou a 10 vitórias, com 4 empates e 6 derrotas, 36 gols marcados, 27 sofridos, tá na sexta colocação com 34 pontos e encara na próxima rodada o Brentford fora de casa no dia 14 de janeiro, também jogo interessante para o time do Manchester City, pessoal. Então, assim, acho que mais importante para o City agora não é o jogo bonito, é a retomada de confiança, a retomada das vitórias e fazer com esse time cresça cada vez mais. E, evidentemente, que a gente vai ficar de olho aqui no time do Manchester City. Outro jogo interessante aqui, o Aston Villa venceu o Leicester por 2-1, Ross Barkley e Leon Bailey marcando, Mavididi marcando para o Leicester, importante para o Aston Villa na 8ª colocação com 32 pontos, tentando se aproximar ali do G6. O Aston Villa que está num perde-ganha, que está tentando negociar a contratação de Daniel Malen, jogador do Borussia Dortmund, né? E da seleção da Holanda, atacante, né? Então vai tentar trazer aí, porque o Diaby foi vendido, né? No começo do ano, então tá buscando, no começo da temporada, na verdade, o Diaby foi vendido para o Al Ittihad da Arábia Saudita, e agora o Aston Villa vai tentar buscar reforços aí, e o Daniel Malen holandês é um nome interessante aí para o time do Aston Villa, mas vitória importante. Outra situação aqui, tropeços, né? Vamos falar também de tropeços, porque o Chelsea abusou de perder gols diante do Crystal Palace. O Nicolas Jackson perdeu uns 3 gols ali em condições de fazer o Chelsea sair vitorioso desse jogo, com a zaga totalmente remendada. O Chelsea não vivendo um momento ali físico favorável dos seus jogadores, acabou empatando com o Crystal Palace pelo placar de 1-1, Cole Palmer marcando com assistência bonita do Sancho, numa bela finta, e ele fez o gol, e no final do jogo o Mateta empatou num time do Chelsea que teve ali o Josh Ashepong, jovem jogador de 18 anos no time titular, porque o Chelsea estava sem zagueiro. Tozinho estava indisponível, o Dizazi machucado, o Badiashile fora, quem mais estava fora do Chelsea? Se eu não me engano, era esses mesmo. O Fofana estava fora também. Fofana, inclusive, o risco de perder o restante da temporada, tá? Por lesão. E, evidentemente, isso acabou complicando para o Chelsea, né? E tem sofrido aí bastante. Tem causado alguns problemas para o Chelsea, esses desfalques na zaga, mas o ataque está desperdiçando muito gol, tá? Muito gol. O Chelsea finalizou mais, desperdiçou muitas jogadas. Pedro Neto desperdiçando jogada, mas principalmente o Nicolas Jackson, que vinha no começo bem legal, marcando 9 gols, estacionou nos 9 gols, tá
tá perdendo muita chance e acabou sendo punido pelo Matetá. Lembrando também que o time do Crystal Palace ainda teve outras oportunidades até esse gol do Matetá, então foi meio que amadurecendo ali o gol dos Eagles diante do Chelsea no Clássico Londrino do último sábado. O Bournemouth confirmando a boa fase, 7º colocado com 33 pontos. Lembrando só, pessoal, o Chelsea encara o próprio Bournemouth na próxima rodada, então é interessante a gente falar isso, o jogo no dia 14 de janeiro, e já o Crystal Palace vai pegar o Leicester, um jogo lá da parte de baixo da tabela. O Bournemouth vencendo por 1-0, vai encarar o Chelsea na próxima rodada, o Brooks marcando um gol, diante de um Everton que pouco agride ninguém, e o Sunderland já está na corda bamba na nova administração do Everton, lá do grupo Friedkin, do Dan Friedkin, que é o mesmo dono da Roma, assumiu o clube e já está estudando a possibilidade de demitir o Sunderland se a situação do Everton não melhorar, hein? Não vence a 5 jogos, está ali com 17 pontos próximo da zona de rebaixamento, o Ipswich está evoluindo, está crescendo, tentando ali buscar algumas situações interessantes, e o Everton vai colecionando derrota, né? Perdeu para o Nottingham Forest, agora perde para o Bournemouth, que está ali, ó, sonhando com o G6, tá? Bom trabalho do Iraola, 30 gols marcados, 23 sofridos, 9 gols 9 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Tem vitória para cima do Manchester United, tem empate contra o West Ham, empate com o Palace, empate com o Fulham e agora essa vitória contra o Everton. E vamos ver como o Bournemouth se safa contra o Chelsea, jogo no Stamford Bridge na próxima rodada, na outra semana, tá, pessoal? Esses são uns dos destaques aqui dos jogos que rolaram em paralelo. Também tivemos esse Fulham e Ipswich, num jogo de muitos pênaltis, né? E o Raul Jiménez marcando 2 gols de pênalti, o Smodics e o Dilep marcando para o Ipswich, que chegou até abrir o placar, depois o Fulham empatou, depois o Dilep logo em seguida deu retorno e empatou ali aos 26, né? Aos 24, o Jiménez de pênalti empatou, depois o Dilep fez o gol de pênalti num pênalti bem infantil do Castanhe, lateral direito do Fulham, e aí depois o Fulham ainda foi agraciado com um pênalti infantil também do jogador do Ipswich, e aí bem desapontante para o Kieran McKenna, porque se vencesse poderia terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, né? Mas o time do Ipswich muito corajoso, lutando com todas as armas, sabendo que tem as limitações. O McKenna faz um bom trabalho, é um treinador que já trabalhou no Manchester United, que tem uma experiência interessante e que está fazendo de tudo para levar aí os Horses fora da zona de rebaixamento e manter o time na elite por mais tempo. O Ipswich vai pegar o Brighton, que empatou com o Arsenal na próxima rodada, jogo no dia 16 de janeiro, e o Fulham vai encarar exatamente o West Ham, né, no Clássico Londrino, no dia 14 de janeiro. O Fulham na 9ª colocação com 30 pontos ganhos, uma vitória nos últimos 5 jogos, mas são uma vitória e 4 empates, né? O Fulham está empatando demais, aí tropeçando demais. Precisamos falar também do Arsenal, tá? Eu vou pegar aqui o templatezinho do Arsenal para a gente falar aqui dos Gunners, porque o Arsenal também, pessoal, acabou tropeçando e com polêmica, né? Vamos ser bem sinceros, porque o Arsenal foi na polêmica, abriu 1-0 com o Nwaneri e acabou ali tropeçando feio. Aqui, ó, João Pedro marcou o gol de pênalti para o Brighton no segundo tempo, num pênalti do Saliba muito questionável, né? Num choque de cabeça, mas ele toca primeiro na bola e depois choca na cabeça do próprio João Pedro, que faz o gol de pênalti. No Nwaneri, que se tornou o primeiro jogador sub-18 da história do Arsenal a marcar 2 gols em jogos oficiais de Premier League. No Nwaneri entrando no lugar do Saka, o Saka lesionado vai ficar 2 meses fora.
o Saka está em recuperação de uma cirurgia no músculo da coxa, então não foi nada bom para o Arsenal, porque perdeu ali a oportunidade de encostar no Liverpool, que também empatou na rodada. Então segue 6 pontos de vantagem do Arsenal para o Liverpool, lembrando que o Liverpool tem um jogo a menos, tá? Na tabela da Premier League, e o Arsenal precisa se reencontrar. Não jogou com o Odegaard de titular, por quê? Porque tem jogo importante da Copa da Liga Inglesa na terça-feira contra o Newcastle, né? O jogo de ida da semifinal. O Liverpool a mesma coisa, tem jogo também na quarta-feira contra o Tottenham na semifinal da Copa da Liga Inglesa também, no jogo de ida. Então houve ali algumas mudancinhas, né? Tipo, algumas pequenas mudanças no time titular do Arsenal, diante de um Brighton que também está numa água de salsicha, bem mais ou menos, né? É um time que está em 10º lugar, não ganha muito tempo, são 6 vitórias, 10 empates, é o time que mais empatou na Premier League, 4 derrotas, 30 gols marcados e 29 sofridos. É um time jovem, né? É um time jovem de um treinador jovem, o treinador mais jovem na história da Premier League, mas que tem aí, não tem encantado, né? Mas tem mostrado algumas situações interessantes. O Adingra foi o jogador mais assim agressivo do ataque do Brighton. João Pedro, claro, marcou o gol de pênalti, mas o Adingra, o marfinense, foi muito bem. E do lado do Arsenal, um time que pouco criou, né? O Arsenal poderia ter criado mais, né? O Arsenal que vem de uma atuada legal, né? De 3 vitórias seguidas, né? Goleou o Crystal Palace, venceu o Ipswich, depois venceu o Brentford, e agora tem esse tropeço, né? Porque era um tropeço evitável, né? Até para se manter, né? Foi a primeira vez que o Arsenal engatou 3 vitórias seguidas nessa temporada da Premier League. E aí cai nessa do Brighton, finalizou 9 vezes, né? 3 no gol, contra 11 do Brighton. O Brighton teve menos posse de bola, mas o Arsenal finalizou muito pouco. O Gabriel Jesus teve um gol, um lance de impedimento que ele perde um gol, mas também está tentando ganhar mais confiança no time, com a ausência de alguns jogadores. O Havertz também foi uma peça ali que sempre participa dos jogos e acabou não entrando. Só o Havertz nem foi relacionado, para vocês terem uma ideia. O Odegaard e o Martinelli entraram no segundo tempo e não ajudou muito aí para o Arsenal sair dessa situação de 1-1, né? É um resultado ruim para o Arsenal, que pega o Tottenham na próxima rodada, hein? Jogo no dia 15 de janeiro, jogo às 5 da tarde, hein? E o Brighton pega o Ipswich fora de casa na quinta-feira, no dia 16 de janeiro, às 4h30, né? São esses os jogos próximos aí da 21ª rodada das equipes, pessoal. E, claro, vamos só falar aqui, para a gente encerrar, nós temos que aplaudir a campanha do Newcastle, tá? O Newcastle alcançou a 5ª vitória seguida no campeonato. Sensacional o Newcastle, jogando demais. Mais uma vez, ferindo o time do Tottenham. O Tottenham totalmente perdido. O Ange Postecoglou pressionado. O Tottenham na 12ª colocação com 12 pontos. Só venceu 7 jogos, perdeu 10, empatou 3 e não vive um bom momento o Tottenham. Vai encarar o Arsenal sob forte pressão na casa do rival, e o Alexander Isak marcando 9 gols nos últimos 7 jogos e 2 assistências. O Alexander Isak fazendo um ótimo trabalho, fazendo uma grande temporada. O Isak com 13 gols ali na 3ª colocação, empatado com o Ibelmo com 13 gols também, e com o Cole Palmer logo atrás também com 13 gols. Ou seja, os 3 ali marcando 13 gols, fazendo uma ótima campanha de Premier League, pessoal. O jogo foi interessante. O Solanke abriu o placar logo no começo, Tottenham imprimindo o ritmo daquele jeito que sempre o Postecoglou faz, só que sem o Madison, sem o som, tá? Estavam jogando, estavam no banco de reservas e só jogaram no segundo tempo, né? A dupla importante do ataque do Tottenham. Inclusive o Son com um futuro incerto aí, pode até ir embora aí, pode ser a última temporada do sul-coreano no time londrino. Aí o Anthony Gordon empatou o jogo. Aos 6 minutos conseguiu dar a resposta. Só que aí foi um lance meio de irregularidade, que a arbitragem viu um toque de mão do Joelinton no processo da jogada, e aí a bola
caiu nos pés do Anthony Gordon, foi trabalhado o lance, né? O Anthony Gordon foi lançado e fez o gol, mas houve um toque de mão ali na origem da jogada do Joelinton, só que a arbitragem não marcou nada. E ainda no primeiro tempo, o Isaac marcou. O Isaac marcou mais um gol, importante pra caramba, para dar confiança para o Newcastle, e o Eddie Howe fazendo um excelente final do ano, começo de ano aqui com o Newcastle, com 5 vitórias seguidas, vai pegar o Wolverhampton dentro de casa na próxima rodada, no dia 15, tá? E o Newcastle vai ter aí, claro, o jogo contra o Arsenal na Copa da Liga Inglesa, né? Que é importante também a gente falar da Copa da Liga Inglesa, que é um campeonato tradicional. O Newcastle está na disputa desse título, né? São 3 jogos até a taça, né? Tem 2 jogos aí e de volta na semifinal, mais a grande final no estádio de Wembley. E, claro, um ponto muito positivo para o Newcastle, que administrou bem no segundo tempo, teve outras oportunidades. O Tottenham tentou imprimir ali um ritmo de pressão no segundo tempo em busca do gol de empate, mas não conseguiu e sai da sua arena derrotado novamente numa situação bastante complicada, que o Ange Postecoglou não faz o time evoluir. Só que, assim, em meio à crise de goleiros, né? Teve o Fraser Foster lesionado e o Vicário também uma fratura no tornozelo. O que aconteceu? O time do Tottenham jogou com o terceiro goleiro, o Austin, de 25 anos. Só que aí, meu amigo, o Tottenham agiu no mercado e contratou o tcheco Anthony Kinski, do Slavia Praga, jogador aí, goleiro de 21 anos. Ele que tem 19 jogos nessa temporada com o Slavia Praga e tem sido uma peça importante do time tcheco, e ele foi contratado por 10 milhões de libras e assinou um contrato aí longo de 5 anos com o time do Tottenham. Então vamos aguardar aí a situação do Tottenham, que tem um novo goleiro, um reforço aí para o restante da temporada, mas precisa também trazer um pouco mais de vida a esse time. O Postecoglou está muito mal. E claro que a gente vai também trazendo as outras informações também. Tem vídeos de jogos ali que eu coloco separados, né, por jogos, né, na rodada. Teve alguns que eu acabei não fazendo por conta de tempo mesmo, mas aqui no resumo você acaba sabendo de tudo, tá? Vamos à próxima rodada, pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Aqui, ó, rodada da Premier League só na próxima semana, tá? Na terça-feira, dia 14, temos Brentford e Manchester City às 4h30. Também às 4h30, Chelsea e Bournemouth. E West Ham e Fulham. E o jogo entre Forest e Liverpool no The City Ground, jogos do dia 14. No dia 15, mais 4 jogos. Jogos importantes. Everton e Aston Villa às 4h30. O Leicester encarando também às 4h30 o Crystal Palace. O Newcastle encarando o Wolverhampton também no mesmo horário. E o jogo mais importante da rodada, Arsenal e Tottenham, às 5 horas da tarde na quarta-feira. Na quinta, pessoal, na quinta-feira tem jogos importantes, hein? Ó, tem Ipswich e Brighton no encerramento da rodada, às 4h30. E tem também Manchester United e Southampton no Old Trafford para encerrar a rodada. Depois a rodada volta ali no sábado de novo, né? No dia 18. Na rotina maluca, tá? Porque volta a Champions League lá no dia 21 e tem a Copa da Inglaterra nesse final de semana, inclusive com o clássico entre Arsenal e Manchester United. Inclusive transmissão aqui do canal, a gente vai fazer essa live aqui para vocês. E é isso. Tabelinha de classificação após a 20ª rodada para você não perder absolutamente nada. Vamos lá, ó. Liverpool na liderança com 46 pontos. O Arsenal na segunda colocação com 40. Nottingham Forest em terceiro também com 40. O Chelsea, quarto colocado com 36. O Newcastle, quinto colocado com 35 pontos. E o City fechando os G6 com 34 pontos. Aí na sétima colocação, Bournemouth com 33 pontos. O Aston Villa, oitavo, com 32. O Fulham é o nono, com 30 pontos. E o Brighton é o 10º colocado, com 28 pontos. Segunda parte da tabela aqui para a gente trazer as informações, pessoal. O Brentford, 11º, com 27 pontos.
O 12º é o Tottenham com 24 pontos. O 13º, Manchester United com 23. O West Ham, 14º, também com 23. 15º, Crystal Palace, sim, com 21 pontos. Vai melhorando um pouquinho o Crystal Palace depois de ficar longos tempos ali, longas rodadas, muito tempo na zona de rebaixamento. O Everton, 16º colocado com 17. E aí o Wolverhampton é o último time fora da zona de rebaixamento, 17º com 16. Zona de rebaixamento, 18º Ipswich com 16, 19º Leicester com 14 e o 20º e último colocado, o Southampton, pessoal. E aí vamos às nossas estatísticas aqui de artilharia do campeonato. Vamos aqui, ó. O artilheiro do campeonato é o Salah com 18 gols, depois vem o Haaland com 16, o Isaac, o Mbeumo e o Cole Palmer com 13 gols, o Chris Wood com 12 gols e o Matheus Cunha com 10 gols. Ele que não participou do jogo dessa segunda-feira na derrota contra o Forest, né? O Issa também tem 10 gols, o Nicolas Jackson com 9 gols, o Leandro Dilep com 8. Nas assistências, o Salah liderando com 13 assistências, o Saka com 10 em segundo lugar, depois tem o Damsgaard do Brentford com 7, o Jacob Murphy também com 7 pontos e o Anthony Robinson também com 7 gols. Bruno Fernandes, o Diallo ali, ó, com 6 assistências, assim como o Cole Palmer e o Heung-min Son e o Ryan Aït-Nouri com 5 assistências. O Levi Colwill é o jogador que tem mais passes certos completados na Premier League com 1.465 e o Matt Sells, um goleiro belga do Nottingham Forest, lidera os números de clean sheets, ou seja, o Nottingham Forest dos 20 jogos, pessoal, 9 não sofreu gols, cara. Olha que loucura. O Nottingham Forest dos 20 jogos, quase metade deles sem sofrer gols. E o Matt Sells fazendo uma grande campanha, hoje fazendo várias defesas importantes contra o Wolverhampton. Importantíssimo aqui o belga com 9 clean sheets. Ali o Pickford, o Raya e o Onana ali na briga ali para encostar, né? O Pickford com 7, o Raya com 7, o Onana com 6, pessoal. E, claro, eu agradeço desde já, ó, 40 minutinhos certinho, ó, para a gente ter resenhado, para a gente ter passado a régua, de ter falado de muitas coisas. Tem outras informações adicionais ali nos posts do canal, tenho nos stories também informações de mercado da bola, sempre que tem novidade eu estou ali fazendo algum conteúdo para vocês. E é claro que eu conto muito com o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu volto na próxima rodada para a gente fazer aquele a mesma situação de sempre, o mesmo processo, resumão da rodada, e é claro que você não perde nada por aqui, pessoal. Agradeço demais a sua participação, agradeço demais você estar comigo aqui até o final desse vídeo. Tamo junto e, ó, cuide-se bem, uma ótima semana. Tá começando o ano, hein? Vamos que vamos, porque tem muita coisa legal de Premier League pra gente resenhar, tá bom? Volto em breve com mais conteúdo aqui, ó. Valeu demais, a gente se vê numa próxima. Cuide-se bem, hein? Tchau, tchau.